Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do T da UTFPR. Vocês já devem ter visto a vinhetinha maravilhosa. A gente por enquanto está no tradicional, primeira vinheta, depois esse querido monstro que vos fala, né? E temos aqui uma convidada especial, mais uma convidada, né? A gente estava preocupado em buscar um certo equilíbrio, né? Não só os profs, mas as profs têm portas abertas para esse programa. E temos o prazer de receber a prof. Franciele Clara, que depois ela vai se apresentar corretamente, dizer para que nem a prof. Clementina disse, não é Tina. Tudo bem, a prof. Franciele Clara, se você está assistindo esse como seu primeiro episódio, vai lá na playlist do YouTube ou do podcast do Spotify e verifica todas as entrevistas que a gente já fez até hoje. Para resumir, esse é um projeto de ensino do professor Leandro Zago, do Alessandro Santi e meu, para a gente tentar produzir um pouco mais de conhecimento sobre a UTFPR para a comunidade interna e a comunidade externa. Dentro do projeto de extensão, Viraliza UTFPR, que vai aí devagarinho se tornar a nossa rádio e o nosso portal de podcasts aí da UTFPR. Sem mais delongas, chega de eu falar. Prof, oi. Muito obrigado pelo convite. Para variar, vindo para cá, encontrei outros profs que foram entrevistados e eu só tenho a agradecer vocês. Vocês são pessoas maravilhosas por aceitarem esse convite, né? Ah, por que eu? Porque aceitou, né? A gente convidou um monte de gente e alguns toparam essa empreitada junto com a gente. Então, obrigado, em primeiro lugar. Passo a palavra para ti, fica à vontade e me responda a primeira pergunta. Quem é a prof? Quem é a Franciele Clara? Oi, Lu, obrigada pelo convite. Acho que é super legal essa iniciativa desse projeto. Que bom. E eu parabenizo você e todas as outras pessoas que fazem isso acontecer. Acho que dá um movimento para a nossa instituição e é muito massa, assim. Bom, quem sou eu? Que parte você quer saber? Você quer saber quem é a Clara pessoa? Quem é a Clara profissional? Pessoa. A profissional a gente já conhece, gente. Ela é a responsável pela cultura aqui da UTFPR, mas ela vai contar isso depois. Depois. Tá. Isso. Entendeu? Então, é uma pessoa. Certo. E todas as suas dimensões. Ok. Essa é uma pergunta muito complicada, né? Porque às vezes a gente vai dizer, quem sou eu? E a gente vai para uma instância, às vezes, do ego muito grande, né? Quem sou eu? Às vezes, tudo que a gente pensa que a gente gente não é. Então, quando você me faz essa pergunta assim, quem sou eu? Eu respondo que eu sou o fluxo da vida. Oh, que legal. É assim, não tem outra definição, né? Quem é você? Eu sou o fluxo da vida. Eu sou, assim, muito flexível nesse aspecto de entender que é fluido. Então, eu sou uma pessoa que muda de ideia, que volta atrás, que vê que errou. E eu entendo isso como o fluxo da vida e tá tudo bem. Sim. Então, sim. Eu não encontro, assim, uma definição. Talvez se você perguntar para mim assim, Clara, do que você gosta? Começa a ficar um pouquinho mais fácil, né? Isso, de responder. Agora, quem sou eu? Eu sou o fluxo da vida. Adorei a resposta, adorei. Tem uma das primeiras músicas que eu escrevi, tem um pedaço que diz assim, e toda noite, e todo dia, a noite insiste em me dizer, sou menos, mais o mesmo. Então, é bem por aí, né? Isso. Que maneiro. Isso tem muito a ver, eu penso, com a minha trajetória de estudos também, né? De pensar nessa incompletude, de pensar que eu não sou, eu estou sendo. Que legal. E aí essa definição não me cabe, de quem sou eu. Legal. Eu sei do que eu gosto, eu sei do que eu não gosto tanto assim, mas quem sou eu... Eu ajudo a construir, gente. É uma querida. Eu só sou. É uma querida. Estou sendo. Que bom, legal. Isso me basta como resposta. Sim, faz sentido. Eu curti pra caramba, porque eu persigo essa coisa do porque, né, sou menos mais o mesmo. Toda noite a gente senta e fala assim, cara, isso aqui podia não ter acontecido, adorei isso que aconteceu. Então, né, a gente espera
tentar evitar o que a gente não gostou para o dia seguinte, e aquilo que aconteceu de bom a gente tentar buscar fazer de novo, se der certo, se não der, não deu, e né, vida que segue. Gostei demais. Sou o fluxo da vida. Show de bola. Maravilha. Vamos resgatar esse fluxo um pouquinho aí. Porque esse fluxo trouxe você para nós, graças ao bom Deus, ou as eventualidades da vida, né? Para quem acredita numa força superior, graças ao bom Deus. Para quem não acredita, a vida traz essas conexões, né? E conectou a Fran ou a Clara, né? Pode ser? Pode. Pronto. Eu tô acostumado a chamar ela de Clara. Veio Fran, assim, muito no automático, tá? Então, Clara. A vida trouxe a Clara até a gente. Ou a gente foi levado até você de alguma forma. Como é que aconteceu isso? Conta pra gente. Qual que é a tua área? Tua casa, Música do Titãs. Ai, como é que é o nome dela? TT Espíndola, isso, perfeito. Tá aí outra música que explica um pouco. Joia. Então, como é que eu vim parar aqui? Como é que você veio parar aqui? Eu fiz um concurso público. Boa, boa. No final de 2015. Legal. E antes disso, eu era professora na Universidade Estadual do Paraná. Eu também era concursada, já há 4 anos. Mas o Thiago, meu companheiro, estava aqui. Ah, em Pato. Aqui em Pato. Uhum. E aí a gente morava na estrada, né? EAD. EAD, casamento EAD. E aí, no final de 2015, abriu um concurso público na área da pedagogia, genericão, assim. Pedagogia e todos os 1000 conteúdos da pedagogia que a gente tem que conhecer. Sim. E aí o concurso foi bem legal, assim, que eu brinquei, né, das cartas de tarô. Se eu não me engano, aí eu posso estar falando bobagem, mas assim, teve 11 inscrições. Caramba. E só viemos eu e mais uma pessoa fazer essa prova. Sinais. Viemos 2 pessoas fazer a prova, e aí, obviamente, as 2 pessoas foram mandadas para a prova didática, né? Que dali precisava sair alguém. Uhum. E aí, então, fiz a prova didática, e o resultado, assim, saiu quase no Natal de 2015. Caraca, sim. E eu assumi o concurso aqui dia 1º de março de 2016. Então eu vou completar 8 anos. Um pouco antes de mim, olha só. Talvez o nosso concurso tenha sido o mesmo. Eu entrei em agosto. De 15. De 16. Talvez tenha sido o mesmo concurso. Então pronto, só demorou para chamar. Mas para a área da pedagogia só vieram 2 pessoas fazer a prova. E aí olha o que tinha acontecido, né? O Thiago tinha ido fazer pós-doc em Curitiba para ficar perto de mim. Olha. Você estava na Estadual do Paraná em Curitiba? Em União da Vitória. Em União da Vitória. A gente morava tá. em Curitiba. Ok, beleza, tá. Aí o Thiago tinha ido para Curitiba para ficar perto de mim. Em agosto de 15. Em março de 16. Eu voltei. Conheço uma história parecida. E o Thiago ficou lá mais 6 meses. E aí eu vim para cá e assumi o concurso, né? Então a minha formação é em pedagogia pelo Unicentro. Depois eu fiz mestrado na UEPG. Legal. E depois doutorado na UFSCar. Legal. E depois o pós-doutorado na Estadual de Belém do Pará. Legal também. Então, eu tenho experiências institucionais bastante distintas. E isso é muito bom, gente. Isso assim, é muito bom. De circular bastante. E eu tenho essa característica de quem caminha muito. A minha orientadora do doutorado, ela brincava comigo que eu tinha asas nos pés. Porque eu sempre andei muito. Sim. E toda a minha formação acadêmica, ela é na área da educação. Mais especificamente na área da educação popular. Então, eu brinco que eu sou uma pedagoga falcatrua. Por que isso? Porque eu sei muito pouco de escola. Ah, ok. Entende? De laboratório. Você é uma pedagoga de laboratório. Eu saco muito pouco de escola, assim. Mas eu
saco o suficiente Sim. sobre educação, Sim. sobre fundamentos da educação, Sim. né? Mas sobre escola, sobre aquela coisa de rotina, Sim. como é que, se você me perguntar como é que aprende, né? Uhum. Falei, Luciano, abençoado, vamos ter que estudar. Entendeu? Porque é muito isso. Exato. E aí uma coisa bem interessante de a gente pensar, que eu sou a única pedagoga docente do campus. Sim, pedagoga, mas no cargo de professor magistério superior. Isso, porque daí nós temos as meninas pessoal do DPED, né, que tem a formação em pedagogia, mas elas estão numa outra função institucional. Sim. E eu acabo, como docente da área da educação, né, fazendo um trabalho até solitário dentro da instituição, mais voltado para essa área. Então, hoje eu trabalho nos cursos de licenciatura de matemática e letras, com a disciplina de didática, mas eu prometo que eu trabalho direitinho a dimensão de como que as pessoas aprendem. Beleza. Né? Porque eu sou professora de didática desde 2011. Maneiro. O meu concurso na estadual era especificamente da área da didática. E aí aqui eu trabalho a disciplina de didática, eu trabalho também com política educacional e com história da educação. Legal. São as disciplinas que eu trabalho. Nesse tempo, eu também fui acolhida no PPGDR, que é o nosso programa de pós-graduação em desenvolvimento regional. Acho que foi lá que eu te conheci, nesse processo. Isso. Sim. E aí lá eu trabalho com uma disciplina que chama Educação, Cultura e Desenvolvimento, que a gente vai discutir as instâncias do campo da cultura e a gente vai caminhando para fazer uma discussão sobre como a arte impacta os processos educativos e culturais. E aí começa a tua conexão com a questão. Isso. Que maneiro. E também trabalho uma disciplina obrigatória no mestrado, que é ajudar a meninada a pensar nos seus objetos de estudo. Né? Antes de uma questão de... ok, tá, entendi. Eles fazem um segundo período isso é inovador. Isso é inovador. É uma disciplina que eles curtem bastante. Sim. Então é uma disciplina que a gente fica exaustivamente discutindo o que é que eles querem discutir, como é que eles vão fazer aquilo. Transformar num objeto de pesquisa. Isso. Sim. Como que eu faço isso acontecer? Sim. Né? Então eu vim parar no TF dessa forma. Que maneiro. Então é um desafio no sentido de sempre trabalhar com educação popular, porque aí é uma coisa que você está muito nas comunidades, você está... toda essa coisa burocrática, né, no âmbito de educação popular, ela é menos densa. Sim. Então, e quando você está num âmbito onde o campo das ciências humanas, ele é mais evidente, talvez, né? Mais... Como assim? Então. Por exemplo, quando você está numa universidade, onde você tem cursos da área de ciências humanas especificamente, né? Sim. E também outros da área de humanidades como um todo, você tem mais possibilidades de parceria, de circulação, de projetos. Sim. Hoje, a nossa realidade do TFPR, em termos de departamento de ciências humanas, é um departamento fortalecido, mas enxuto. Sim. Então, lá a gente é um de cada galho, né? E a gente consegue trabalhar junto e eu considero que a gente faz um trabalho muito bonito no DA1. O trabalho que a gente presta para a universidade, eu considero que é um trabalho importante que é feito, sabe? Mas quando você pensa em pesquisa, quando você pensa em sair da universidade, e também a nossa região aqui, ela traz para nós alguns desafios em termos de você fazer um trabalho com educação popular. Sim. Desafios eu não estou dizendo que não existe, mas é desafiador. Além do tema em si ser desafiador, algumas condições que são postas em função da relação que a área de vocês tem com a UTF e com a comunidade, geram outros desafios. Foi isso que eu entendi. Isso. Então, porque lidar com esse processo de ensino é um baita de um desafio, né? Então, o tema em si
né, hercúleo, né? Sim. Agora, eu entendi assim, quando a gente tem uma estrutura de curso de graduação, pós-graduação, um departamento que verticaliza isso em projetos de ensino, pesquisa, próprio ensino, pesquisa e extensão, né, as 3 pilares, a gente consegue ir à comunidade, né, e trazer a comunidade também de uma forma mais estruturada. Não é o nosso caso, né? Vocês têm o curso de pós-graduação, não é um filho só do DA1, né? Ele é um filho da exato, ele é um filho da UTFPR Pato Branco, um baita de um filho, só dá orgulho, porque agora, né, tem doutorado, foi super bem avaliado no último quadriênio, né? Então, quer dizer, um baita de um filho, só dá orgulho, mas é desafiador. É isso que eu entendi. É desafiador, porque na verdade e é um desafio bom. Eu aprendi muito no PPGDR e na UTF, em termos de ampliar o próprio olhar pedagógico, sabe? No sentido assim, a formação pedagógica, geralmente é muito voltada para os processos de ensino. Então, como que a pessoa aprende, qual a melhor metodologia, perguntas todo esse lance aí que você também discute em outros grupos. Sim. Né? E eu, enquanto pedagoga, a UTF amplia isso em mim, no sentido de ver muitas possibilidades que escapam, às vezes, do que é discutido no núcleo duro da pedagogia. Isso é uma oportunidade legal. É um desafio muito legal. Eu aprendi muito. E tanto dentro do meu departamento, quanto no PPGDR. Porque aí você começa a se relacionar com outras áreas de conhecimento e que são tão lindas quanto a sua. Servem de subsídio. Aí começa uma troca, começa uma leitura de mundo que é muito fantástica. No sentido de você dizer assim, certo, né? O mundo não gira ao redor do meu umbigo. Essa nossa virada de olho para lá, para trás, gente, foi porque o nosso diretor geral aqui está preocupado com o tempo. Esses 18 minutos é o tempo que falta ou é o tempo que já correu? Correu. Ah, tá, beleza. Porque cada 10 você avisa. Nós vamos ficar a tarde inteira conversando. Aí veio 18 minutos, aí eu falei assim, agora eu buguei, eu vou ter que interromper a parada para perguntar o que é. Eu entendi. Desculpa, que tinha queridos. rolado 18 minutos. Então rolou 18, beleza, ok. Avisado no 10, né? Sim, ok, sem problema. Mas é isso, assim. Desculpa te interromper, mas eu entendo o que você falou dessa coisa, a gente acaba sendo... infelizmente, eu já falei isso várias vezes e eu fico aqui fazendo propaganda, né? Eu não dou aula nos outros cursos, eu dou aula só no nosso ali, né? E para mim isso é uma pena, porque eu estou deixando de aprender a forma como essas outras áreas de conhecimento podem entender a minha área e podem se apropriar de forma produtiva e a gente crescer junto. Como que eu percebo essa perda, né? essa oportunidade que eu não tenho? Porque a gente tem estagiários dos outros cursos nos nossos projetos. E aí eles vêm com a visão deles sobre... Nossa, a coisa é riquíssima. Então, foi isso que eu entendi da tua fala. Essa intercâmbio que você tem sobre a questão pedagógica, né? Vindo do aluno que não é da área, vindo do prof, que não é do coordenador, que não é da tua turma, que é, mas às vezes não é tão conectada como você, que é formado em pedagogia. Que maneira. E o que eu acho que é mais transformador disso tudo e é como acontece a mudança na gente, nas pessoas, da forma de se relacionar, da forma de entender, da forma de olhar para o colega e antes de criticar duramente, pensar assim, tá, da onde que tá vindo isso que ele tá me falando, né? Perfeito. Assim, porque as pessoas falam muito em diálogo. E sempre que essa palavra vem, eu como uma boa freiriana, me pergunto assim, o que essa pessoa está entendendo por diálogo? Porque o diálogo freiriano é um trem intenso. Você se despir de tudo aquilo e botar na mesa e dizer, vamos falar sobre isso abertamente. E é muito difícil disso acontecer. Muito difícil.
E aí eu tenho muito essa característica de falar abertamente o que está acontecendo. Se você me perguntar... Sim, isso aconteceu, tá, gente? Antes da gente começar o episódio, eu pedi um feedback e recebi um feedback. É isso, né? É você falar assim, olha, né? Eu tô sentindo assim, eu percebi assim, teoricamente eu vejo assim, mas isso é diálogo, né? Sim. E aí o diálogo freudiano ele não prevê nem consenso. Ele prevê transcendência. Então, é dialético o processo? Não, né? É dialógico. Dialógico. É dialógico. Dialógico. Isso nós vamos ter que conversar uma outra hora. Mas... No Ter Que Entrevista, a gente vai... No Ter Que Entrevista. É dialógico. Perfeito. Então, é um pouco isso, assim. E o Paulo Freire tem uma frase que ele fala assim: haja de determinada maneira, que em determinado momento, a sua teoria passe a ser a sua prática. Joia. O seu exemplo. Joia. Acho que ele até usa a palavra exemplo. E eu penso que isso é uma característica muito de quem seriamente estuda o Paulo Freire, que é de ir trazendo esses conceitos para a vida e dando movimento. Sim. E aí, às vezes, a gente passa por aquela pessoa que fala, né? E aí o outro não está entendendo também. Isso tem a ver com as teorias que nos constituem, no que a gente vai construindo. Sim. Eu sou exemplo claro desse processo de estar aprendendo essa coisa de, né, o falar por falar e o falar para construir. É bem diferente. Né? Então, é uma coisa que vem comigo há muito tempo, essa característica do falar por falar. Né? E entender isso para utilizar isso em sala de aula tem sido fantástico, profissional, pessoalmente, né? Então, por isso que depois eu quero conversar melhor sobre essas diferentes visões sobre o processo, né? Ferramental é legal? Vamos falar sobre um ferramental que nós dois dominamos, que é da minha época, não sei se é da tua época, PowerPoint, né? Ferramental é legal? Beleza, ferramental PowerPoint é legal. Agora, para que você vai usar o PowerPoint? Se você não souber exatamente o que ele pode trazer num processo, né? Ele, no máximo, vai te trazer comodismo. Está pronto lá, você faz o slide uma vez só, nunca mais você precisa mexer naquela encrenca, talvez dar uns tapas nos exemplos lá, e só na imagenzinha. Não é, sabe? O processo, e aí o PowerPoint ele é só uma ferramenta. Me corrijam, profs da letra, se eu estiver falando besteira, tá? Depois vocês escrevem nos comentários. Para mim, o PowerPoint ele é uma forma de texto, uma forma de linguagem, uma estrutura e ali a gente pode carregar, assim como aqui, né? Isso aqui também é uma ferramenta, né? Só que ela sozinha não traz, é a forma como a gente utiliza realmente, né? Estamos viajando aqui na maionese. Antes da gente continuar, não, termine, perdão, desculpa, eu te interrompi. Não, quando você traz isso, né, eu responder essa pergunta, o que é o T do TFR? Não, calma, segura, eu sabia que ia chegar. Tá vendo? Esse apresentador. Antes a gente tem uma surpresinha para você. A gente estava falando um monte sobre o T da UTFPR, a gente já estava falando um monte sobre o T da UTFPR, mas eu tenho que cumprir com o combinado. O diretor, ele me alertou dos 18 minutos, porque já estava no momento da primeira surpresa. Então a primeira surpresa... A primeira, tem várias. Tem várias. A Clara já viu os episódios anteriores, gente, porque a gente já está ficando famoso, né? A gente já está com quase 10 visualizações por vídeo. Gente, compartilhe, curta, assista. Eu sei que é um episódio grande, a gente não está acostumado, mas tem muita história, tem uns linkzinhos lá, então assista. E ela já viu que tem uma... Essa é a primeira surpresa! Nós queremos saber quem é esse ser. Qual ser? Eu acho que ele tem um nome. Paulo. Quem é Paulo? O Paulo é o nosso pau-ferro. Oh, que bonitinho. Quando eu e o Thiago mudamos para nossa casa, nós plantamos essa árvore para simbolizar
o nosso momento, que legal, né, de mudança. E nós demos o nome dessa árvore de Paulo por conta do Paulo Freire. Ah, que bonitinho! E aí todas as árvores do nosso quintal, elas têm nomes. Que maneiro, cara! E a gente vai homenageando pai, mãe, né, as pessoas que passam pela nossa vida e que vão marcando. Né? Que legal! E o Paulo é o pau-ferro, né, que foi uma árvore que a gente escolheu por conta do caule, que ele tem toda uma coloração, por conta das folhas. Que legal! E aí, e o Paulo é por conta do Paulo Freire. Olha, tem um texto nessa postagem do Thiago que conta, inclusive, as dificuldades que vocês tiveram para chegar nesse nível que está o Paulo. Lindo, né? E até porque eu acho que não é uma árvore regional, né? Não é uma árvore daqui da região, então... Mas, pra gente, por que a gente trouxe, né, essa imagem? Justamente porque traduz um pouco de algumas paixões que a gente sente que você tem, né? A mais evidente é a natureza, né? A mais evidente ali é a natureza. A segunda, a relação com o Thiago, né? Que é maravilhosa. A gente vê isso acontecendo, porque a gente convive com vocês aqui e também percebe nas redes sociais. Outra coisa é a história. Você tem uma paixão pela história das coisas, né? Vai me corrigindo se eu estiver falando besteira. Além disso, uma outra coisa que eu vi que conecta você com o Paulo, dar nome é um carinho que é muito característico. Thiago, a gente tem pouca relação, então eu não sei dizer o quão, né, essa cara de brabo tem ursinhos carinhosos por trás. Mas essa aqui é um ursinho carinhoso, né? De dentro para fora, de fora para dentro e tal, é uma queridaça. Então, dá nome, cara, para a árvore, isso é maravilhoso, isso é muito legal. E a natureza faz parte da vida de vocês, né? Vocês viajam muito em função disso, né? Ver a natureza, sentir a natureza. Então, isso é legal. Então, foram as coisas que eu falei assim, vamos lá investigar para fazer aquela surpresinha básica do programa, né? E de repente essa postagem, eu falei, cara, que história, que história. O que mais? Conta pra gente. Não, eu e o Thiago, a gente tem muito isso de ter muitas coisas em comum, né? E ao mesmo tempo, muitas coisas distintas. Quem é apaixonado por trilha é o Thiago. Que legal, cara. Né? Mas aí como que rola as coisas lá em casa, né? Alternado. Sim, negocia, né? Mas a gente tem, e na nossa casa, a gente pensa tudo muito junto. Que legal. Que legal. Então, e é um pouco animado, né? Aí, ó, pô, mostra. Então a gente fez o resumo. Ah, sim, a árvore, eu só não consegui uma conexão direta com a literatura, né? Com a produção científica, mas o restante tá ali, né? Aquela coisa das tuas filosofias de vida. Fala um pouquinho daquela primeira foto no alto à esquerda ali. Se eu não me engano, te conecta com o teu yoga, né? O teu hinduísmo. Sim. Eu pratico yoga há bastante tempo. Que legal. E eu sou professora de yoga, Kundalini, que é uma das modalidades de yoga. E eu pratico todos os dias. Que legal. E a yoga, ela tem uma filosofia que nos conecta à natureza, que nos conecta ao outro, não pela sua casca, né, mas que legal. Pela sua energia, né, pelo que tá ali dentro, né? A gente fala na perspectiva do yoga, né, sobre o seu Satnam. Qual é a verdade da sua alma? É isso que significa Satnam. E quando a gente se relaciona com uma pessoa, a gente está procurando se relacionar com a verdade daquela alma. E aí aquela verdade vem com altos e baixos, e como que você acolhe, né, e dialoga. Então eu encontro na yoga muitas ressonâncias com as questões acadêmicas freirianas. Tem muitos encontros. Interessante. Para mim. Não imaginava. Sim. E aqui eu encontro um lugar que é meu. Tá.
E não tento convencer ninguém também a estar comigo e dizer que é a melhor coisa para mim. Uhum. Então é o tempo que eu tenho de fazer uma prática física e meditativa, logo espiritual, não religiosa. Eu acho que isso é bem interessante. Sim, né? Eu não tenho uma religião, eu pratico yoga e me apoio nos fundamentos da yoga para conduzir algumas questões da minha vida. Então hoje eu pratico todos os dias, né, Yoga Kundalini. Que legal. Em casa, e eu continuo frequentando a escola de yoga que mora no meu coração. Assim, eu tenho muito carinho pela minha professora de yoga. Daqui de Pato? Daqui de Pato. Que joia. Poxa vida. Continuo mesmo tendo feito formação. Eu acho que essas relações são muito importantes, né? Então, é um momento assim meu comigo, sem ninguém, né? E na yoga a gente também sempre tenta estar no aqui e agora. Então é uma prática que é o foco. Então, isso é muito importante. Isso, eu tô aqui agora, eu não estou pensando em mais nada. Né? E quando você senta lá no tapetinho para você fazer a sua prática, você vai treinando essa sua capacidade de estar ali. Né? Então todo esse lance da ansiedade, ele vai se desfazendo nesse momento. E quando você se depara com situações ansiosas na vida, na maioria das vezes a gente consegue lidar melhor. A gente também, né? Não é porque a gente pratica yoga que eu sempre digo, eu não vou me iluminar nessa vida, né? Não vai dar tempo, vou ter que reencarnar, porque eu tenho muito pecado, tá tudo bem, né? Não sei nem se essa palavra existe, eu não acredito muito nisso, mas eu tenho muito que evoluir ainda, né? Então eu não estou iluminada, não vou me iluminar nessa vida, né? A gente usa o turbante porque os estudos do yoga, eles dizem que a gente tem uma folga na cartilagem aqui, e que essa folguinha faz às vezes a gente perder o foco das coisas. Olha que interessante. Então a gente faz um ajuste que é para firmar aqui, para você manter o foco enquanto você está fazendo a sua aula. E também tem a questão energética de Fiz você várias proteger, conexões agora aqui. Né, o seu sétimo chakra e tudo isso. Mas o maior é você estar aqui e agora, né, no presente. Sim. Então essa foto significa muito isso para mim. Eu sempre posto nas minhas redes sociais. Geralmente eu faço de manhã e eu dou bom dia, né, comigo de yoga. E é isso, assim. Então é nesse sentido. É pra mim. É um momento comigo, pra mim, que eu posto nas redes sociais e não é pra dizer eu faço ou eu não faço. Sou eu. A minha rede social faz o que eu quero dela. Exatamente. Né? E sou eu, assim, e pra mim faz sentido. Sim. Muito sentido. Sim. Que legal, legal. E aí nós temos a Madalena em casa, que é a segunda foto. A gatinha a gente já está acostumado a ter nome, mas a árvore foi maravilhoso, Paulo. Madalena e Paulo. Nós temos uma árvore com o nome do meu pai, né, que já faleceu. Madalena sobe no Paulo de vez em quando? Não? A Madalena não sobe em árvores, ela tranquilinha. Ela é uma gata que não sabe que ela é uma gata. Ela tem fortes convicções de que ela é um ser humano. Um ser humaninho, exato. Então a Madalena, nós encontramos ela numa rodovia. Que legal. Nós estávamos voltando de Foz do Iguaçu. Olha. E ia passar por cima. Jesus Cristo. E o Thiago falou, é uma pedra, desvia. E daí o Thiago olhou e falou, não, é um gato. E daí nós paramos o carro, o Thiago foi lá. E tinha uma casa assim na frente. Aí o Thiago foi lá, daí o cara falou assim, deixa aí. Aí o Thiago voltou com o gato, ele falou, eu não vou deixar. Eu falei, vamos levar embora. Depois a gente vê se doa, se não doa, o que acontece, né? E o Thiago sempre ri da minha cara, porque eu olhei pra ela e falei, mas é um gato diferente? Porque ela tinha as orelhinhas grudadinhas assim, ela era recém-nascida. Não, era isso que eu ia falar, vocês pegaram ela... Aí a gente trouxe pra casa. Ela morou um mês dentro de uma caixinha, aquecida. Aí quando ela saiu da caixinha, a gente não quis mais
anunciar ela para doação. E ela sim. ficou com a gente. Então a Madalena, o nome dela é Madalena, porque quando a gente estava voltando, a gente estava ouvindo Oswaldo Montenegro, né? E aí o amor da vida dele é a Madalena. Então se fosse a gente não sabia o que era, né? Se fosse um menino ia ser Oswaldo, e se fosse uma menina ia ser Madalena. Legal. Então a Madalena é um gato que fica só dentro de casa, ela sai tomar sol de manhã na varanda e volta. E ela é um docinho. Assim. Que bom. Ela é muito fofa, fofíssima. Eu vou cortar um pouquinho, porque infelizmente o tempo é o nosso algoz, até para que o pessoal em casa possa nos assistir com tranquilidade. E trazermos de volta então para a derradeira pergunta. Agora sim, a gente dá aquela arrefecida, né, Ale? A gente dá aquela arrefecida, faz a surpresinha, vê se a pessoa dá aquela chorada básica e tal, e aí depois a gente maceta, aproveitando o termo polêmico aí. Se você estiver assistindo isso no começo de 2024, você vai saber do que eu estou falando. Macetar, você não está sabendo? Depois eu conto essa do macetar. Da Ivete Sangalo? Isso mesmo. Tô ligada. Exatamente, por aí. Mas voltando ao nosso tema. Para você, minha querida colega, que nos entreteu, olha, foi maravilhoso até aqui. Okay. Até aqui foi fantástico, tá? Agora é sério. Agora é sério. Tá, agora, sisudamente falando, para você, minha querida, o que é o T da UTFPR? Para mim, o T da UTFPR ele é várias coisas. Legal. De tensão a transcendência. Legal. Entende? Eu penso assim que é algo que tem potência. Potência, legal. Mas que ainda precisa se dissolver na própria palavra tecnologia. Uhum. Sabe? Precisa dar uma leveza para essa palavra tecnologia. Uhum. Porque a gente vai ler a Universidade Tecnológica. Vem uma dureza quando você traz esse tecnológico, uma dureza até da própria forma com que a universidade se coloca frente às outras universidades. Uhum. Quando a gente pensa em tecnologia, o corpo humano é uma tecnologia. Uhum. A escrita é uma tecnologia. A gente Sim. não está falando de máquinas, a gente não está falando de processos industriais. Uhum. A gente não está falando de criar coisas inusitadas. Uhum. Então sempre eu tenho a intenção de que esse T é uma oportunidade para a gente se entender como gente no mundo enquanto tecnologia. A fonte é isso? Como se, vamos partir da fonte, né? Isso, e aí a gente vai pensar os próprios conceitos de cultura, os próprios conceitos de arte, a própria questão da educação. Quando a gente vai pensar método e técnica de ensino, a gente está pensando em tecnologia. Sim. Muito. Sabe? Mas não a tecnologia da IA aplicada em sala. Não. Não, diálogo que você falou lá atrás. Então, me parece, né, que esse T, a gente que está aqui, precisa olhar para ele com mais amorosidade. Sim. Porque ele está preso numa questão burocrática hoje, no meu entendimento. Sim. E de a gente provar, se provar com algum diferencial em termos de instituição. Né? Como se a gente precisasse comprovar a excelência desse T em algo. Tá. Faz muito sentido e de várias formas. E aí, me parece que a gente trabalha para isso, para dar sentido e significado para esse T. Sim. Que ele já está materializado na nossa experiência enquanto universidade. O que a gente faz aqui é tecnológico.
Sim, mas não de excelência. precisa ser técnico. Show de bola, resumindo. No tecnológico. A gente parou no tecnológico, da técnica, que eu achei sensacional o teu resumo. Porque a gente pode ser tecnológico sem focar tanto na técnica. Deixa eu só aproveitar, já que a gente te interrompeu, para somar a isso. Quando você traz uma preocupação nossa em estar tentando se provar, mostrar que a gente tem uma excelência. Gente, bateu uma coisa tão anos 90... Sabe? Porque a gente tinha, né, uma preocupação muito grande da economia mundial, né, em torno dessa coisa da qualidade total, da excelência em qualidade. Quando surgiu o ISO, não foi? Isso, final o ISO, mas assim, quando que ele deu aquele boom no Brasil, né, década de 90? Porque isso vem do final da década de 70, mas deu aquele boom mundial, né, e aqui, principalmente no Brasil, na década de 90. Ok, fizemos, como você comentou, a gente prova no dia a dia. Nós temos pesquisas que são consideradas referências. Beleza. O que mais que a gente pode fazer? Devolvo a palavra para ti. Eu vejo muito esse lance tecnológico. Eu penso que a nossa instituição é fantástica em termos de organização. E eu acho que isso também se deve a esse tecnológico. Sim, que a gente um esforço contínuo. É um esforço de a gente viabilizar, né, processos, mesmo às vezes tendo que burocratizar, mas para quem sabe depois a gente desburocratizar com caminhos mais fáceis. Mas quando vem esse tecnológica, eu não vejo que isso seja um problema. Mas sim, eu percebo que a gente precisa olhar para isso com mais humanidade. De entender que dá para ter leveza nesse processo tecnológico e alcançar resultados muito satisfatórios, considerando as pessoas que fazem parte do processo. Eu entendo que esse esforço existe também dentro da instituição. Não estou dizendo que isso não aconteça. Sim. Eu entendo que existe, que todo mundo tem muito boa vontade. Mas a gente tem uma história de escola de artífice. A gente tem uma história de escola técnica. E aí eu acho que desapego é uma coisa muito legal. É muito interessante. Limpeza, né? Eu adoro, eu sou uma pessoa que ama, eu tenho toque, né? Então esse negócio de desapego, a gente precisa desapegar, não desmerecer ou esquecer a nossa história. Perfeito. Eu acho que a gente tem que sempre lembrar dela, né? Com bastante respeito, saber que a gente chegou até aqui por esse caminho e ele foi bonito. Mas que agora a gente já pode assumir a nossa maioridade enquanto Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Independente das condições que essa universidade se fez universidade. Ou qual foi, por que esse T apareceu na nossa história, né? Independente disso, se ele veio é porque houve mérito nesse processo de a gente virar uma universidade. Gostei disso, gostei bastante. Então, gente, temos um T. Qual é o significado que vamos construir para esse T? Exato. Então me parece assim que a gente tem se constitui como essa grande instituição de engenharia, né? A gente entende que a gente precisa humanizar os processos. Só que a gente lida com distintas formações aqui que vão olhar para esse T diferente. Perfeito, sim. Sabe? Você vai falar de tecnologia para mim, eu vou dizer isso. Nosso corpo é uma tecnologia, nosso cérebro é uma tecnologia. Né? Se abraçar alguém é uma tecnologia. Sim, aprender isso. Mas eu percebo que nós ainda precisamos assumir que esse tecnológico é muito maior
do que ser técnico. Porque eu acho que a gente já faz isso. Na prática, a gente já faz isso. Eu percebo que as pessoas pensam assim. Sim. Volta para aquela primeira palavra que você trouxe, se você me permite, que é a potência. A gente tem esse potencial. A gente tem esse potencial de... potencial, você falou, né? A gente tem esse potencial, já existe coisas e tal. Então, vamos tentar assumir isso de alguma forma. E aí, foi isso que eu entendi. Eu acho que esse T, para mim, é de transformação. Joia. Em que sentido? Tá. E agora eu vou falar mesmo teoricamente. Tá. Né? Paulo Freire vai tocar muito nesse aspecto da transformação. E ele vai falar assim, a transformação não vai acontecer no social, só acontece no sujeito primeiro. Nossa, tá, beleza. Então, a gente está dentro de uma estrutura que está dentro de uma sociedade X que vive sob o domínio de uma cultura X. Exato. Do nosso tempo. Isso. Mas está todo mundo buscando se transformar de alguma forma. E dentro de uma universidade, geralmente a gente tem o discurso da humanização das pessoas. Sim. Isso surge. Então me parece que esse T, ele me traz essa ideia de transformação em que sentido? No sentido de a gente entender essa sociedade que está, o que é que ela fez conosco e, tecnologicamente, fazer uma transformação a partir da humanização. E aí isso tem a ver com sustentabilidade, isso tem a ver com processos educativos, isso tem a ver com qualidade de vida. Então, hoje a gente é uma universidade que se quer sustentável. Só que a sustentabilidade, ela também está na relação que eu estabeleço com o outro e com a natureza. Que legal. Veja, nosso campus, ele é lindo. Ele é verde, ele tem vida natural aqui. Muito diferente de muitos campos que a gente conhece por aí. Entende? Então, esse T, para mim, é um T de potência de transformação das pessoas, de tudo aquilo que a modernidade fez com a gente, em termos de destruição do humano e do não humano. E isso, até voltando um pouquinho para a estrutura física, né? Isso é uma coisa que tem em quase todos os campi da UTF. Então, quer dizer, não é uma coisa que a gente poderia começar e depois tentar fazer uma transposição. Não. Dá para começar sistemicamente, mas parte... Veja que lindo se a gente conseguisse humanizar os processos fabris. Com uma perspectiva tecnológica. Que é o que as empresas querem. Querendo ou não, isso falta. De alguma forma. Querendo ou não, isso falta. Porque se eles não querem, eles não estão sabendo o que eles estão perdendo. E logo eles vão estar fora de algum mercado. Exato. Porque eles vão estar fora a vida vai começar a ficar insustentável desse ponto de vista. É um processo biológico de seleção. Exatamente. Então, há finitudes na vida. Sim, perfeito. O planeta Terra, ele vai se reconstruir. Quem não vai se reconstruir somos nós. Exato, exatamente. Então, me parece que a gente tem muita responsabilidade a partir desse T para o mundo que a gente está vivendo. É outra palavrinha importante, tá? A gente tem 3. Que bom que você tem memória, porque eu sou uma Dory. O potencial eu adorei, a transformação eu adorei, porque daí traz todo o teu arcabouço teórico para a explicação, que foi fantástico, tenho muito a aprender com isso. E agora a responsabilidade. É muita responsabilidade. Então, assim, quantos estudantes nós temos aqui? Sim, 3.000 e poucão, né? Como que a gente está afetando? Você sabe que às vezes eu faço essa discussão na disciplina de didática com os estudantes sobre a palavra afeto. O afeto nem sempre fala de amor. É verdade, faz sentido. Às vezes o afeto da ansiedade, que ele me afetou. Não significa que aquilo foi bom. Sim. Então, como que nós estamos afetando esses estudantes? Como que nós estamos nos afetando aqui dentro?
E hoje nós temos dados, e aí assim, esses dados não dizem respeito especificamente à nossa instituição e nem ao nosso campus, mas dados de pesquisa sobre educação superior que vão demonstrando o adoecimento da classe docente, da classe de técnicos e também dos estudantes. Nós temos esses dados de pesquisas nacionais. Sim. Tem regional também, a gente tem dentro da instituição também esses dados. Tem, então assim, como que a gente, com essa universidade, com essa história educacional, que vira universidade por mérito, tá cuidando desse processo educativo e honrando esse tecnológico? Como é que a gente... A responsabilidade vem nisso para mim. Né? Como que a gente tá olhando para isso assim com olhos de ver, sabe? Eu ia colocar um care about, mas eu esqueci o termo de se preocupar com esse T, né? Então, para mim esse T é algo de transver. Opa! As potencialidades do que cabe a uma universidade. Aí você fez uma boa amarração das tuas palavrinhas. Que maneiro. Muito nessa toada assim que eu vejo esse T. Ele já foi um desafio muito grande para mim. Para mim continua sendo, por isso o programa. Né? Para mim ele já foi assim, T de tenso. Sim. Né? Sim. T de tô indo embora. Sim. Ele já foi isso para mim. Entendo. Já foi. Entendo. Mas hoje, com as atividades que eu faço dentro da UTFPR, né, com a relação que eu tenho com os estudantes, eu vejo essa coisa do transver mesmo. E de como que a gente afeta o outro dentro dessa estrutura aqui. E aí eu também vejo que o movimento das pessoas, existe acolhimento, existe boa vontade de a gente transver esse processo. E aí eu acho que é caminho. Como a gente virou universidade, né? Eu acho que é um caminho também a gente começar a olhar para essas práticas de uma forma menos técnica, menos distante do que mora em cada um, sabe? E fazer uma diferença no mundo que a gente está. Para mim é muito isso. A gente carrega essa responsa de alguma forma, né, Clara? Nós somos uma instituição federal, a gente é gestão pública. Se a gente não fizer essa diferença no mundo, de quem é essa? Tudo bem, a responsabilidade está em cada um. Tem cada um. Mas querendo ou não, nós representamos a comunidade de alguma forma. Né? E eu posso ser utópica, né? Mas para mim, quando eu digo assim, um T que já foi tenso, as pessoas que estão vendo a gente têm que entender que é alguém de uma área totalmente das ciências humanas. Sim, né? sim. E aí vem para uma universidade que tem a maioria dos seus cursos de engenharia. Então esse foi o meu sentir naquele momento. Sim. Né? Talvez das limitações minhas de entender. Então esse T para mim hoje é quase um T de transcendência. Que legal. De eu entender esse espaço como um espaço que me humaniza dentro de todas as experiências que ele me oferece, da forma com que elas vierem. Sim. Aquilo vai me moldar de alguma forma. Sim, vai me fazer melhor. Te transformou. De alguma forma, eu passei por algo que eu poderia chamar de transformação. Acho que o que você está traduzindo, o que você está dizendo, eu traduzi como isso. Talvez seja o significado desse transver. Você teve que fazer esse exercício. Sim. Né? De entender para além da palavra semântica, tecnologia, né? Tecnológica. E aí, qual o meu papel, como que eu construo o que eu acredito, o que eu faço aqui. Né? E como que isso gera frutos. Isso. Entendi, então. E como é um espaço que também não é. Ele está sendo. Exato, porque nós não vamos chegar num ponto final nessa história. Então, assim, isso me acalma. Ótimo. Isso me faz dizer assim, ok, nesse momento eu tô aqui e tô bem. Ótimo. Gente, já é uma lição de vida isso. Ok?
Então, se você está ansioso, assista de novo esse episódio. Minha linda, eu preciso encerrar. Porque se nós não tivéssemos um limite aí que a gente definiu, a gente com certeza ia continuar. Porque é maravilhoso e eu falo, a gente está dando sorte grande de poder contar com vocês. Então, eu encerro agradecendo de novo. De verdade, sim. Meu coração sai maior, mais cheio de alegria do nosso bate-papo de hoje, porque foi mais um episódio em que eu pude aprender, a gente pôde aprender e eu acho que quem assistir vai aprender muito sobre nós, sobre o que a gente pensa da nossa instituição, o quanto a gente gosta da nossa instituição, né? Então, obrigado. E para fechar, mais uma surpresinha, então. Você deve ter visto no vídeo que tem. Não vi. Então, ó, esse aqui é uma lembrancinha. Essa é uma lembrancinha que a gente está entregando para os nossos convidados, feitas pelo FabLab, né, o laboratório de prototipação e produção. É um chaveirinho personalizado. Essa foi a nossa primeira tentativa de logo, né? Então, traz aí, a gente tentou resumir de forma bem lúdica, né? O que a gente está tentando bem explorar. Massa. Tem uma lupinha. Isso, exatamente. E então, mais uma vez, obrigado. Deixo de novo a palavra contigo para você deixar as suas palavras finais. Assim, é muito massa a gente poder conversar sobre essas coisas de uma maneira tranquila, de uma maneira verdadeira, estabelecer os diálogos. Eu penso que esse é um espaço assim que tem que ser fortalecido. Que bom. Eu penso que todas as pessoas tenham que comunicar. Porque todo mundo sente essa universidade de uma forma. Sim, perfeito. Sabe? E de repente chamar estudante uma hora que for possível, né? Sim. Os TAs também. Sim. Eu acho que todo mundo tem assim um sentir sobre esse espaço. Sim. E é muito legal a gente conhecer o outro. Sim. Por mais que a gente se esbarre no corredor e mais ou menos saiba o que o outro faz, né? É muito legal a gente saber quem é o outro que está ali, quem é essa pessoa. Exatamente. Tem uma coisa que vem antes do professora Clara, ou professor Luciano, ou o TA fulano, né? Então, que é quem a gente é, né? O que mora dentro. E eu acho que transver essa universidade passa por esse tipo de espaço. Eu acredito muito nisso. Então, obrigada por você proporcionar esse espaço para nós, tanto para ouvir, que a escuta é muito importante, né? Quanto para a gente também poder se expressar. Então, obrigada a você e aos meninos também. A gente agradece. Gente, é isso. Até o próximo episódio. Vamos falando. Um abração.